Olá, investidor! Bem-vindo ao nono episódio da nossa série Construindo Riqueza, do início ao legado. Meu nome é João Paulo Ferreira, sou assessor de investimentos e planejador financeiro e hoje vamos tratar um pouco mais a fundo da renda variável. Se na semana passada a gente desvendou com um pouco mais de afinco a renda fixa, mostrando como ela pode ser segura e rentável, hoje vamos para a classe de ativo que historicamente oferece o maior potencial de multiplicação de patrimônio, a renda variável. Quando a maioria pensa em renda variável, a imagem é apenas de algo muito arriscado, volátil, mas para o investidor que tem um horizonte de mais longo prazo e a mentalidade correta, a renda variável ela pode ser sua principal aliada na construção de um legado. Embora não necessário, já que você consegue montar ali boas carteiras de investimento sem a renda variável propriamente, ela acaba sendo ali um motor que te leva a aumentar o seu patrimônio de uma forma bem acelerada. Vamos lá, entender o que é o papel da renda variável aqui na construção de um portfólio. Então imagine que você é um investidor e já tem ali um patrimônio considerável, né? Por que você deveria se expor à renda variável? Talvez uma pergunta que pare na sua mente, né? Então, simples, né? Seria para buscar um crescimento um pouco acima da média. Proteger o seu poder de compra no longo prazo também seria a ideia. Entenda que a inflação, com o tempo, ela corrói o valor do seu dinheiro e a renda variável, através da valorização dessas empresas e do recebimento de dividendo, ela tem um potencial não só de superar a inflação, mas de acelerar potencialmente o seu patrimônio. O que é crucial entender aqui? Investir em renda variável não é uma aposta. Então, é nada mais do que se tornar sócio das maiores e melhores empresas do mundo. Então, participando diretamente dos seus lucros e de sua expansão. E, de outro lado, entender que não é qualquer ação que vai te dar bons resultados. E se feito de maneira errada, pode realmente dilapidar o seu patrimônio. Então, é por isso que a gente tem que fazer um bom trabalho na escolha desses ativos a serem alocados na carteira, tá? Quais são aqui as principais ferramentas que a gente pode utilizar para uma composição de um portfólio de renda variável? Para acessar o mundo da renda variável, você vai ter diversas opções. Aqui vamos conhecer as mais relevantes para o investidor que busca uma rentabilidade, uma estratégia mais sólida. A primeira que a gente poderia citar é a mais simples e óbvia, que é as ações, né? Então, nada mais são do que uma pequena fatia de uma empresa. Tão simples quanto isso. Então, se você se torna sócio dessa empresa, comprando uma fatia dela, quando a empresa cresce e gera mais lucro, o valor da sua ação tende a subir. E aí você ganha com a valorização delas, ou você também pode receber uma parte desse lucro via dividendos, né? Que nada mais são do que os lucros distribuídos dessa companhia. Qual que é a estratégia aqui, né? O foco deve ser em empresas de alta qualidade, líder de mercado, com bons fundamentos, gestão sólida e que pagam bons dividendos. É sobre ser sócio de negócios que são incríveis, né? Que realmente vai ter um grande potencial de crescimento. Não é só ficar ali comprando um papel na corretora e pronto, e acabou. A segunda estratégia que a gente poderia pensar são os ETFs, a sigla para Exchange Traded Funds. O que são os ETFs? Né? Basicamente são fundos de investimento listados em bolsa que replicam o desempenho de um índice de mercado. Então, por exemplo, vou comprar um ETF que replica o Ibovespa aqui no Brasil, ou vou comprar uma cota de um ETF que replica o S&P 500 lá nos Estados Unidos. Então, quando você está comprando esse ETF, uma cota dele, você está comprando um fundo que replica todo esse mercado. Você está basicamente investindo, né, na média de mercado. Tá? Então, é um fundo mais passivo, mas que ele também pode ser um bom desencadeador para você começar a ter o acesso na renda variável. Tá, qual que é a vantagem dos ETFs? ETF talvez seja a maneira mais simples e barata de você ter uma diversificação instantânea, já que você compra essa cesta de mercado. Então você reduz drasticamente o risco de uma única empresa, porque na verdade um ETF vai ter várias empresas na composição, é um índice de mercado. E vai investir ali no desempenho de um mercado ou setor. Então, se você entendeu que um setor te atenda, que faz sentido, compra um ETF que você vai já ter acesso a tudo aquilo que aquele setor, aquele índice específico está te trazendo. Por fim, aqui a gente poderia citar também os BDRs, né, que é a sigla para Brazilian Depositary Receipts. O que são? Né? São recibos que representam ações de empresa estrangeira negociadas aqui na nossa Bolsa Brasileira. Então é a forma mais fácil de você investir em empresas gigantescas como o Google, a Amazon
Apple, que são empresas listadas no exterior, mas sem precisar de abrir uma conta no exterior. Então, aqui no Brasil mesmo, por meio da sua conta brasileira, você consegue comprar esses recibos que tem lastro nessas empresas lá fora e podem ter o acesso a elas diretamente, tá bom? Qual que é a vantagem dos BDRs? Então, eles vão te permitir uma diversificação geográfica, que é crucial para proteger o patrimônio da volatilidade da economia local, do risco Brasil. E o BDR vai acabar te dando acesso a moedas mais fortes, como o dólar, né, e mercados mais fortes, como os Estados Unidos, o que é fundamental para a preservação de um capital pensando no longo prazo. Bom, se tratando de renda variável, algumas estratégias a gente pode pensar para compor a sua carteira. Vamos pensar aqui em duas estratégias que a gente poderia pensar, né? Existem diversas filosofias para se investir em ações. Talvez conhecer as principais vai te ajudar a entender um caminho que faça mais sentido para os seus objetivos. Então, vamos citar aqui duas delas apenas, só para você entender a dinâmica. Então, uma estratégia que é muito comum, que a gente chama de Value Invest, que nada mais é do que investimento em valor. Essa é a estratégia adotada por Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. O foco é em comprar ações de empresas sólidas, com bons fundamentos, que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco de mercado e pensando em longo prazo. Então, o lema aqui simplesmente comprar um bom negócio a um preço justo. Ponto. Para quem que é esse tipo de estratégia? Vai ser ideal para aquele investidor que busca segurança e um crescimento mais consistente no longo prazo, sem ficar se preocupando com essas oscilações diárias. Porque ações vão oscilar no mercado? Vão, mas você sabe que você tem bons negócios na carteira e não vai se preocupar nessas oscilações de curto prazo. Uma segunda estratégia seria a Growth Investing, nada mais é do que investimento em crescimento. O que é estratégia de growth? Né? Nada mais é do que uma estratégia que busca empresas com um alto potencial de crescimento futuro, mesmo que elas ainda não sejam tão lucrativas. Então, pense ali, por exemplo, em empresas de tecnologia, startup inovadora, que pode se tornar líder de mercado. Tá? Então, um bom exemplo que a gente teria aqui no Brasil é pensar na própria XP, o que foi a XP Investimentos lá no passado, quando era uma corretorinha muito pequena, se tornou esse gigantesco e multiplicou a sua capitalização em várias vezes. Tá? Para quem é essa estratégia? Para o investidor que aceita um risco maior, né, e está buscando ali realmente um retorno exponencial. Então, geralmente, são empresas que não pagam muito dividendo, porque todo o lucro que elas geram, elas acabam reinvestindo no próprio negócio para crescer ainda mais, são mais voláteis, têm mais risco no mercado, né? Então, enfim, não é para qualquer tipo de investidor. Então, perceba o seguinte, dessas duas que a gente citou, são estratégias totalmente distintas, mas que também podem ser combinadas. Então, você pode muito bem, de fazer de forma equilibrada, criar um portfólio robusto e dinâmico que busca tanto a segurança quanto o crescimento, né? Estratégia de value e estratégia de growth. Então, as duas podem ser combinadas e fazer uma excelente estratégia no geral da sua carteira. O risco na renda variável e essa gestão de risco que ela é tão importante. A renda variável, ela vai ter, por definição, um risco de perda, né? Porque a cotação dos ativos oscila de forma bem expressiva, mas esse risco ele é gerenciável. Então, a chave aqui, para a gente mitigar um pouco desse risco é, diversificação. A gente já falou sobre isso. Essa é a principal ferramenta para você mitigar risco, não ficar concentrado tudo numa coisa só. O 2 seria ali pensar no horizonte de longo prazo. As oscilações são normais, vão acontecer. Então, empresas de qualidade tendem a se recuperar e crescer no longo prazo. Então, não invista em renda variável, aquele dinheiro que você vai precisar em 1 ou 2 anos. Estratégia de renda variável é um prazo para longo prazo, para 5, 10 anos. Tá? E 3, estudo conhecimento. Então, entenda que você está investindo e falta de conhecimento talvez seja o maior risco de todos. Então, seguir a manada, comprar sem saber os fundamentos, tudo isso é muito perigoso. Tá? Então, estude a fundo o mercado, estuda cada empresa que você está comprando para entender se realmente existe um potencial dela continuar crescendo e te entregar uma rentabilidade interessante. Tá? Pessoal, a renda variável, a gente viu aqui que é um grande universo de muitas oportunidades para o investidor que entende o seu papel no portfólio. Não é para qualquer investidor. Eu, particularmente, no momento atual, não acho que faça sentido renda variável para investidores mais conservadores, no momento atual. Então, se você não quer se aventurar, se você não tem estômago para ver seu dinheiro cair 30%, 50% no curto prazo, não invista em renda variável. Mas é notório que ela acaba sendo um grande motor para o seu crescimento. Então, é uma boa ferramenta para superar a inflação, construir um patrimônio que realmente vai fazer diferença. Talvez a renda variável vai ser um grande motor para te ajudar nesse processo.
Então, por isso, sempre cautela e sempre com a ajuda de uma boa assessoria para te ajudar a escolher as ações, a combinação dessas ações, o peso percentual de cada uma delas dentro do seu portfólio, tá? Pessoal, era isso. No vídeo de hoje, era mais passar um pouco dessa nuance de renda variável. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e ative aí as notificações. Na semana que vem, a gente vai mergulhar no mundo dos fundos de investimento. Então, como escolher o gestor certo para sua carteira, qual que é o peso ideal, o que ele vai fazer com o seu dinheiro, né? Tudo isso é importante quando a gente pensa em fundos de investimento, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Até semana que vem.